conteúdos muito preciosos para vocês. Olha a cobra que você fez na escola. É o folclore, pai. Vamos salvar. Beijo. Tchau. Vai, tchau. E aí, gente, o importante é que Duda, boa tarde. Vivi, boa tarde. Bruno, boa tarde. Gente, o importante é o seguinte. Todos os dias a gente tem trazido muito conteúdo. YouTube, Instagram, lá no site, enfim, todos os canais que a gente pode. Mas eu tenho uma preocupação que é o seguinte: será que você tem colocado em prática? Será que você tem olhado lá um post onde eu passo um bom tempo para produzir aquele post, aquele conteúdo, aquela arte? Será que você para realmente ali para pegar aquele conteúdo e colocar em prática na tua vida? Ou simplesmente, eu sei que acontece isso muitas vezes, a gente passa ali, aperta o dedinho no curtir, né, no gostou, e já passa para outro, já passa para outro. Então entendam, por que essa minha preocupação? Já estou te chamando aí, tá, Jadson? Por que essa minha preocupação, gente? É porque não tiver o cuidado de praticar aquilo que a gente está buscando aprender ou melhorar, a gente vai virar pessoas obesas aqui, ó, mentais, de tanto conteúdo, de tanta informação. Então é importante a gente ter novos conteúdos, mas também colocar em prática para que a gente possa avançar, evoluir e ir para a próxima fase. Não é isso, meu amigo Jadson? Com certeza, falou certíssimo, Wellington. É isso aí que a Cara, gente tem que fazer. eu para quem chegou depois, gente, quem puder, compartilha, faz um aviãozinho aí, envia aí para 3, 4, 5 pessoas. O Jadson ele vai se apresentar também, a gente vai abrir espaço aí para ele se apresentar. Mas eu estava falando sobre conhecimento, Jadson. Às vezes a gente tá lá no Instagram passando um monte de conteúdo, só que para quem produz um conteúdo, dá muito trabalho. Muitas vezes a gente passar um tempão ali produzindo conteúdo para transformar a vida das pessoas realmente. Então, a gente não apenas ficar consumindo conteúdo, mas também colocando em prática. E essa live de hoje é um conteúdo muito forte que a gente tem. E eu tenho certeza que quem colocar em prática o conteúdo de hoje já vai mudar a sua vida financeira e aos poucos conseguir evoluindo e realizando os seus sonhos. Mas quero deixar a palavra com você, para você se apresentar. Gente, eu vou tirar os comentários, porque está aqui no rosto do Jadson, mas quem tiver perguntas, aqui embaixo do Jadson tem a caixinha de perguntas. Então você manda lá e a gente consegue ver a sua pergunta durante a live, tá bom? Desativar os comentários. Vai lá, Jadson, se apresenta para a gente. É isso aí, bora lá pro Destravar da Inteligência Financeira. Para quem não me conhece, meu nome é Jadson Costa. Eu trabalho com desenvolvimento humano, dou palestras, faço podcast, mentorias e também faço alguns trabalhos à parte. Estou começando a conhecer melhor o mundo do ramo imobiliário. Faço também edição de vídeo, sites, web design. Então, estou nesse ramo aí. E é muito importante isso que o Hélio está falando, porque, entenda uma coisa, ele está falando de obesidade cerebral, praticar aquilo que entende. O título de hoje do que a gente vai ensinar para vocês é o destravar da inteligência financeira. E onde é que está travado? Muitas vezes não é travado das pessoas não terem inteligência financeira, ela está travado na parte de aplicar. Por isso que o Wesley está falando disso, a importância de colocar em prática. Porque você fica consumindo, 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 mas e o resultado? E aquilo que você está fazendo? Então a gente vai destravar isso em vocês. A gente vai entregar conhecimento a mais, mas acima de tudo você tem que destravar na prática. Porque você quer resultado diferente, às vezes a gente acha que está no conhecimento, velho. Às vezes a gente acha que para ter um resultado diferente tem que estar sempre buscando algo a mais. Tem uma certa verdade nisso. Agora, só buscar, só saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não adianta de nada. Eu falei isso na última palestra que eu dei. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então a gente tem que destravar nessa parte do fazer. Porque muitas vezes a gente fica só se iludindo. Tem pessoas... O conhecimento está em Provérbios. Busque a sabedoria, que vale mais que o ouro e que a prata fina. Correto? Então, o que Exato. acontece? As pessoas acham que elas estão buscando conhecimento, que elas estão buscando sabedoria. Muita gente é assim. Só que tem muitas que, na verdade, não estão. Elas estão se iludindo. Lá no fundo, elas sabem que elas estão procurando uma fórmula mágica.
para avançar. Só que não existe fórmula mágica. Você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Então a gente veio aqui para isso, para te ajudar nesse destravar interno, com conhecimentos e com prática, para você poder de fato destravar a inteligência financeira. Exatamente. Muito bom. E tem algo que eu costumo falar que eu chamo de pilha 3As, né? Tem aquela pilha que é a fininha, 3A, o modelo da pilha. E em relação a isso, a gente aplicar, o que eu chamo de pilha 3A é você aprender, aplicar e aperfeiçoar. Então, a gente está no conteúdo aqui nessa live de hoje, que a gente vai falar sobre finanças, sobre como realmente destravar. Interessante que não é porque as pessoas não trabalham, não é porque as pessoas não ganham dinheiro, porque a gente trabalha, a gente é esforçado, né? A gente, que eu digo, todos nós que estamos aqui nessa live, assistindo essa live, o brasileiro em si é muito trabalhador, é muito esforçado. Então, a falta de resultado não é porque não trabalha ou porque não tem dinheiro. É porque falta um alinhamento justamente entre o aprender, o aplicar e o aperfeiçoar. Primeiro eu tenho que aprender um conteúdo novo, uma profissão nova. Depois eu preciso o quê? Aplicar. Então, o que a gente vai ensinar aqui hoje, o que está lá no nosso canal no YouTube, enfim, as pessoas, elas aprendem, mas precisam colocar em prática. E depois que eu aplico, eu preciso fazer o quê? Aperfeiçoar aquele conhecimento para que eu possa continuar avançando. A gente começa a estudar lá por volta. Sofia começou com 2 anos de estudar. Vai estudar até os 20, 25, não sei, dependendo da faculdade. Mas é sempre uma evolução, um crescimento. Na vida é assim. Se a gente quer ter uma vida financeira melhor, a gente precisa destravar. Você fala muito sobre isso, da inteligência emocional, da inteligência financeira, conhecimento em investimentos, conhecer a nós mesmos. E isso é um processo progressivo de crescimento. Ou seja, eu estou aperfeiçoando. Eu aprendi, eu apliquei e agora estou aperfeiçoando aquele conhecimento naquela área que eu quero avançar. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente já começar aqui na troca de bola, que é o seguinte. Como a inteligência emocional ela pode ajudar uma pessoa a ter melhores resultados? Hoje o foco a gente vai falar sobre finanças. Para quem está assistindo, a gente foca sobre finanças, beleza? Mas a gente sabe que a inteligência emocional não é apenas para finanças, é para todas as áreas da vida. Então, como que eu posso desenvolver a inteligência emocional e usar essa ferramenta tão importante para ter melhores resultados na vida? Exatamente. Excelente pergunta, Wellington. E eu já vou responder ela, mas antes eu vou só fazer um gancho que você falou, que o brasileiro ele é muito trabalhador. E o que está faltando é inteligência financeira para poder aplicar isso. Porque o que acontece? Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos, ele primeiro falou posicionamento. Aí eu pensei que tem que me posicionar, tem que ir para cima, tem que ir com garra. Só que ele foi desmistificando isso e mostrou que posicionar, fazer bem feito, não é você fazer muitas vezes com mais força, na força do braço, mas sim fazer de forma mais inteligente. Então, o trabalhador, o brasileiro, por natureza, ele é trabalhador. Ele vai com garra. Só que está faltando algo. Além de ir com garra, você tem que trabalhar não mais forte, mas mais inteligente. E é por isso que a gente está aqui, para te ajudar com isso. Antes de tu responder sobre o emocional, tem algo que eu chamo que é o seguinte, TI. A gente tem que trabalhar com TI. Não é TI, a tecnologia da informação, mas é trabalhar inteligente, o TI. Quando eu trabalho inteligente, é exatamente o que você falou, não é a quantidade do meu esforço, mas é a capacidade, a inteligência que eu tenho para fazer com que não seja apenas um trabalho, mas um trabalho, um desfrute que vai me levar para algum lugar. Mas vai lá, responde aí para a gente. Com certeza, trabalhar inteligente. Então, você, pessoal, que está assistindo isso, é sério, anota essas coisas, porque você não vai conseguir lembrar de tudo que a gente está falando. Mas se você anotar, revisar e aplicar cada coisa que a gente está falando aqui, com certeza você vai ver um destravar. Então, já pode anotar isso. Não trabalhar mais forte, e sim trabalhar mais inteligente. Como é que você faz para trabalhar mais inteligente? Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma lei chamada Lei de Pareto. Foi estudos feitos. O Wellington sabe o que eu estou falando. Se você já ouviu falar Lei de Pareto, quer dizer o quê? 20% daquilo que você faz traz 80% dos seus resultados. Isso é para tudo na vida, até na natureza. O cara pegou a plantação dele que ele tinha e 20% das árvores dava 80% da colheita dele. Isso é em tudo.
Então, você quer ter mais resultados, você tem que focar naqueles 20%, naquilo que é mais importante, aquilo que vai trazer mais resultado. Isso é trabalhar inteligente, entende? Então, Exatamente. já bota aí para depois você procurar qual é os meus 20%. Qual é a única coisa que, se eu fizer, eu vou potencializar os meus resultados. Fechou? Então, respondendo, bora lá. Inteligência emocional. Pô, eu vim pra live, vim aprender sobre inteligência financeira, os caras vêm falar de inteligência emocional. Meu, seguinte, se você não tiver ela, ela vai lhe atrapalhar. A falta dela, na realidade. A falta da inteligência financeira vai lhe atrapalhar. A falta da inteligência emocional vai atrapalhar na sua inteligência financeira. Eu vi Exatamente. esses dias, Wellington, eu tenho uma amiga da igreja, uma irmã, que ela mexe com finanças, ela trabalha em banco também, ela presta consultoria, e ela já me contou histórias de tinha uma moça que ela tinha crença, tinha bloqueio emocional, e ela não aquietava enquanto ela não tivesse negativada no mês, no cheque especial, era no cheque especial. Teve um mês que ela trabalhou com a Poli, e aí melhorou, e estava chegando no final do mês, e ela não tinha entrado ainda, só que ela começou a se sentir mal. Começou a se sentir mal aqui dentro e não estava se sentindo bem, e ficava assim, e não aguentou, e foi lá e gastou mais e entrou no cheque especial de novo. Aí você pensa, Acontece. caraca, você vê Acredito. que como é que eu vou vir para a ferramenta, com as ferramentas financeiras para te dar, se você ainda não sabe como usar, se você não sabe se controlar? É aquele negócio. Uma arma, ela é uma arma, ela não é nem boa nem ruim, depende de quem a usa, entende? Então, primeiro a gente tem que treinar aqui, para depois a gente poder usar aqui. Então, a gente tem que treinar a inteligência emocional para a gente acabar não se auto-sabotando. Isso. Porque está muito relacionado. Lembra, Wesley, que a gente falou no podcast que tem muito consumismo que as pessoas têm por impulso, geralmente para suprir uma necessidade, algo na infância que faltou e ela fica tentando gastar. Eu conheço uma senhora já de idade que na infância dela ela não teve muitos brinquedos, ela não teve tudo aquilo que ela queria. Hoje, com mais de 50 anos, o que ela faz é comprar boneca. Ela nem usa, ela deixa lá parado, mas ela compra boneca. Por quê? Porque ela quer suprir uma necessidade do passado. E já foi. Exatamente. Só que isso está no emocional dela. Enquanto você não tratar do seu emocional, você vai estar regredindo, você vai estar sendo impedido de avançar. Então, eis a importância de você desenvolver a sua inteligência emocional. Exatamente. Tu falou algo interessante aí, que é sobre como eu vou usar as ferramentas da inteligência financeira se eu não tenho um controle emocional. Você citou o exemplo da pessoa que ela tinha um vício de ter que estar no cheque especial no final do mês. Eu estou com um cliente que a gente está trabalhando um vício nele que é milhas. Eu acho que eu já comentei isso em outra live. Ele tem uma necessidade de estar comprando um cartão para estar comprando milhas. E isso é muito ruim porque o cartão de crédito sempre vai estar estourado, sempre vai estar altos valores. Então não é saudável. A gente está trabalhando isso nele. Mas antes de eu trabalhar a parte financeira, já fazem desde maio que a gente está em consultoria individual. Antes de trabalhar a parte financeira propriamente dita, a gente tem que fazer um trabalho relacionado às emoções da pessoa, em relação aos sentimentos, para que essa configuração dê condições, quando a consultoria acabar, a pessoa ela siga a jornada sozinha. A gente não pode ser crianças adultas que o tempo todo vai estar dependendo de alguém. Quando nós somos crianças, dependemos dos nossos pais, mas quando a gente cresce, a gente precisa seguir nosso caminho. Então, na vida financeira, na vida emocional, na vida espiritual, também é assim. Nós precisamos ser pessoas adultas, pessoas maduras. Ontem eu estava lendo, né, Paulo fala lá no livro de Coríntios que quando eu era criança, eu pensava, eu agia como criança. Isso na fé também. Mas agora eu já cresci. Eu preciso agora agir, pensar, me comportar como pessoa adulta, pessoa madura. E a gente precisa entender isso. Enquanto eu não controlar as minhas emoções, que é emocional, eu não vou controlar o meu dinheiro. Enquanto eu não controlar os meus sentimentos, eu não vou controlar o meu dinheiro. Então, Exatamente. cansado de ouvir pessoas dizer, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. E, gente, para você que está nos assistindo, o teu problema não é ganhar mais. O Jadson já falou aí sobre trabalhar inteligente, foi excelente. O teorema de Pareto lá, o 80-20. Mas é principalmente aprender a controlar as suas emoções. Quando a gente entende isso,
fica mais fácil eu controlar o meu dinheiro, mais fácil eu realizar uma viagem de sonhos, eu começar a investir, eu comprar a minha casa própria. Por quê? Porque a inteligência emocional vai construir uma base para que eu tenha a inteligência financeira. Entende? Exatamente. Então, não é difícil. É a gente querer fazer e fazer o que precisa ser feito. Com certeza. E você já está anotando isso aí que você está aprendendo? Você, pessoal de casa que está assistindo? É sério, Já isso abri aqui anota. os comentários, dá para a gente ver. É importantíssimo. Lembra do que eu falei, não esquece. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não adianta de nada, é só para amaciar o ego e dizer, eu sou inteligente. Só que se você não aplicar, de que adianta? Essa sabedoria, entende? Então, quer destravar a inteligência financeira, aplica aquilo que você está aprendendo. Fechou? Então, bora lá. Como é que você faz para destravar essa parte do fazer, essa parte do ir para cima? Lembra do que o Wesley falou? Não é você, a princípio, ganhar mais. Porém, é você saber lidar com aquilo que você já tem. Está escrito assim na palavra. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o que acontece? Deus dá mais talentos para aquele que mais multiplica o talento. Agora, se você está com um talento e não está sabendo multiplicar para 2, como é que você espera receber mais de Deus? Entende? Então, ele confia conforme a sua capacidade. Então, você quer aumentar seu ganho, você quer aumentar as suas aquisições, você quer aumentar seu financeiro, primeiro aprenda a administrar o que você tem. Porque se com pouco você não está sabendo, imagina com muito. Entende? Se com pouco, Wellington, se com pouco dinheiro as pessoas já têm essa compulsividade de gastar desenfreado, imagina se elas ganhar mais ainda. Vai aumentar mais ainda, vai querer gastar mais ainda para suprir coisas internas que as físicas não vão suprir de forma alguma. Entende? Exato. E é muito comum, Jadson, é muito comum acontecer o seguinte: as pessoas, na mente, né? A gente pensa o seguinte: se eu ganhar R$ 1 milhão hoje, eu vou transformar a minha vida, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer acontecer. Isso é muito difícil ser verdade, porque se eu não consigo, como você está falando, administrar o pouco, se eu não consigo prosperar no pouco, dificilmente eu vou prosperar no muito. E aí é onde entra aquela estatística, que as pessoas que ganham na Mega Sena, que ganham grandes fortunas, e elas não têm inteligência financeira, elas se tornam mais pobres do que eram antes. Quantos? Se colocar no Google aí, é rápido a gente encontrar pessoas que ganham na Mega Sena e rapidamente perderam tudo, se tornaram mais pobres do que eram antes. Essa é a importância da inteligência financeira. Sabe, é uma bandeira que eu levanto, que eu levantei, que eu levanto, a inteligência e educação financeira, porque eu percebi que é um segredo para você alcançar riqueza, prosperidade, se tornar um bilionário, quem sabe. Porque observando grandes nomes, grandes pessoas, do Brasil mesmo, a gente não precisa ir muito longe, que começaram de baixo, que não tinham nada. A gente tem, por exemplo, próximo a gente, um Janguier Diniz, Pablo Nassau, o professor Gilberto e tantos outros nomes. Pessoas que começaram de baixo, mas que, ao longo do percurso, eles foram desenvolvendo habilidade de lidar com o dinheiro. Isso é inteligência financeira. São 4 pontos. É saber ganhar, saber gastar, poupar e investir. Saber ganhar não é trabalhar a CLT, por exemplo, e ganhar o dinheiro no final do mês. Saber ganhar é saber fazer dinheiro. Saber gastar com consciência. Ser um consumidor consciente. Eu falo disso no meu livro. Poupar não é simplesmente pegar o dinheiro e colocar lá na poupança, mas se eu gasto consciente, eu estou poupando. Eu não estou gastando com futilidade. Isso é um ato de poupar. E aí eu preciso investir. Investir tempo, investir energia, investir dinheiro aonde? Nos meus projetos, em empresas, em negócios, em ações, enfim, em qualquer área de investimento que eu desejo fazer. Isso é inteligência financeira, é você multiplicar o pouco para que você tenha o muito. Eu publiquei essa semana aqui no Instagram o seguinte: se você espera ter dinheiro ou muito dinheiro para começar a investir, você nunca vai ter. Eu preciso começar a investir para poder ter muito. Entende? Então, é muito uma questão de hábitos. Os nossos hábitos, eles estão
a maioria equivocados em relação ao dinheiro. Ah, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Ah, minha família foi sempre assim, eu vou ser assim. Ah, ninguém à minha volta se tornou bem-sucedido. Isso é coisa muito distante. Então, não é para mim. São crenças limitantes que nos impedem de avançar. A gente veio lá de Pernambuco, eu vim de mais longe ainda, lá da Paraíba, do sertão da Paraíba. Passei 13 anos em Pernambuco e agora estou em São Paulo. Imagina se eu fosse deixar aquele monte de crença me dominar. Eu não teria avançado, eu não teria crescido. Até hoje eu estava trabalhando na roça, lá na Paraíba. Mas é uma decisão, uma mudança de hábito e, principalmente, a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Trabalhar inteligente e fazer uma boa gestão das finanças. O que mais? Isso aí entra em quê? No longo prazo, né? O abençoado longo prazo. É aquilo que vai trazer mais retorno e retorno sólido, porém Isso. é o que as pessoas menos conseguem esperar. Você que tem dificuldade em visar o longo prazo, em fazer coisas que demoram muito, tem dificuldade em manter consistência, anota essa frase. Qualquer idiota consegue fazer algo extraordinário, mas é necessário ser um gênio, fazer algo, mesmo que simples, todo santo dia. Every single day. Todo santo dia. Foi feita uma pesquisa, um cara, ele procurando entender como funciona hábito, ele fez um estudo, Wesley. Ele pegou, se não me engano, foi umas 260 pessoas, e aí era a coisa mais simples do mundo, Wesley. Ele falou o seguinte: no final de um ano, se vocês fizerem isso aqui que eu vou falar para vocês, todo dia eu vou dar $100.000. Sabe o que era para fazer? Pegar uma caneta, tirar de um lugar e colocar em cima de outro. Só isso. Agora tinha que ser no mesmo horário, no mesmo segundo. Você fica lá, esperou, deu o segundo, pum, botou, já era. Só isso, todo dia, durante um ano. E a pessoa ia ganhar $100.000. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu completar o desafio. Olha só isso. Tirar uma caneta de um lugar e colocar em outro. Só isso para fazer uma vez por dia, durante um ano, para ganhar $100.000. E as pessoas não conseguiram. É o que eu te falei. É necessário ser um gênio para poder fazer algo mesmo que simples, todo santo dia. E é esses que realmente vai ter resultado. É o Lembre-se. poder do hábito, né? Sim, lembre-se, tudo é coerente. As coisas têm que estar equivalentes. Então, se você quer ficar milionário de hoje para amanhã, é possível, pessoas já aconteceram. Só que a mesma proporção de chance que você tem de ficar milionário daqui para amanhã é a mesma proporção de chance que você tem de perder 1 milhão daqui para amanhã. Eu gosto de dar o exemplo do day trade. Se a pessoa for lá, ela não sabe de nada, nunca nem estudou isso. Aí coloca lá 100 mil, vou investir tudo. Ela pode fazer mais de 1 milhão em um dia no day trade. Só que ao mesmo tempo que a mesma chance que ela tem de fazer mais de 1 milhão em um dia, ela tem essa chance de perder e ficar negativo ainda. Entendeu? Então Exatamente. é tudo coerente. Então você quer ter algo mais sólido, quer ter algo com menos risco, algo mais garantido, então é de degrau em degrau. É focando no longo prazo, é sendo consistente. Esse é o segredo, a consistência. Você não levanta um prédio, vou colocar já uma paredona aqui, uma aqui. Não, é tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo vai fazendo o negócio ser sólido. Entende? Exato. Então tem que ter essa mentalidade de investidor. Exatamente. Tem que ser longo prazo. É porque nós somos muito, a nossa formação, a nossa mente, nosso cérebro é muito imediatista, né? Ah, eu preciso para hoje, eu tenho que fazer hoje. Principalmente a geração Y agora, né, as pessoas mais novas, é tudo muito rápido, tudo eu tenho acesso no celular, tudo é para ontem, então dificulta um pouco. Mas a gente está falando sobre inteligência emocional, se eu tiver consciência, né, o primeiro ponto eu tenho que saber onde eu quero chegar. Se eu tenho claro onde eu quero chegar, eu tenho um trajeto até chegar lá. É esse trajeto que muitas vezes as pessoas não querem seguir. Você falou sobre a fórmula mágica, né? Que as pessoas querem essa fórmula mágica, mas não existe. Se eu quero chegar aqui, existe um trajeto. E para eu trilhar esse trajeto, existe um tempo entre o ponto A e o ponto B. Só que muitas vezes, durante esse trajeto, existem pedras no caminho, existem dificuldades, existem pessoas que vão querer atrapalhar. E aí a gente acaba desistindo do nosso alvo aqui em cima. Então, gente, quem está nos assistindo, se você tem um alvo, ou se você não tem, a principal tarefa para a sua vida é onde você quer chegar aqui em cima, onde você quer chegar. Vai lá e trilha o teu trajeto até chegar lá. Só que ao longo do caminho você precisa
estar com pessoas que vão te apoiar, de novos conhecimentos, aprender a lidar com suas finanças, aprender a trabalhar inteligente, para que o teu alvo ele seja possível. Não há nada impossível para aquelas pessoas que desejam ardentemente conquistar seus sonhos. Nada impossível. Agora, eu tenho que ter clareza onde eu quero chegar e saber o que eu preciso fazer para chegar lá. Aí Clareza. outro ponto. Muitas vezes a gente não tem clareza do que fazer. Às vezes até, eu quero isso. Às vezes a gente até sabe onde quer chegar. Mas a gente, e aí eu vou te fazer essa pergunta, mas a gente não tem clareza como chegar lá. O que é que tu consegue dizer para a gente sobre clareza do nosso caminho? A clareza, ela acelera. Você sabe que você quer chegar lá. Agora, se você não sabe o caminho que você tem que ir, entenda uma coisa. Qual é o caminho mais curto entre dois pontos? Você aprendeu isso na escola. Você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Correto. Qual é o caminho mais curto entre dois pontos? É uma linha reta. Então, você Correto. precisa ter clareza de onde você quer ir, para você ir exatamente por lá. Lembra do que eu falei? 20% do seu esforço traz 80% dos seus resultados. Mas como é que você vai fazer isso? O Wesley falou sobre definir objetivos. Muita gente tem noção de onde quer chegar, mas nem faz ideia de fato, especificamente, onde quer chegar. Ela não tem um objetivo muito bem claro, muito bem definido. E o que acontece? Saiba que 80% das pessoas que não alcançam seus objetivos simplesmente porque elas não têm ele muito bem definido. Está algo muito abstrato na mente, está algo muito distante. Quando você cria clareza nele, bota ele bem definido e cria um trajeto, ele fica claro na sua mente, então ele fica mais perto. Você consegue ver, ter uma ideia da rota que você vai percorrer. E aí isso vai te possibilitar, vai te encorajar a ir em direção a ele. E para esse objetivo que você está definindo ser ainda mais disruptivo, você vai ter que usar aquilo que eu te falei, da regra do 80-20, a lei de Pareto. Foca, coloca como teu objetivo primordial aquele que você fazendo 20% do seu esforço, aquele que você fazendo apenas essa coisa, vai te trazer 80% dos resultados. E ainda por cima vai tornar as outras coisas mais fáceis ou desnecessárias. Então, qual é a principal coisa que você vai investir hoje, que vai te trazer maior resultado no longo prazo? Pensa nisso. Tem que pensar Exato. e definir claramente. Exatamente. Eu abri aqui os comentários. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre tudo que a gente já falou aqui? Objetivos, resultados, a lei lá do Lei de Pareto do 80-20, sobre trabalhar inteligente. Se alguém quer fazer uma pergunta, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai responder. Ou se você apenas quer compartilhar também algo que você aprendeu, manda para a gente que a gente vai validar aqui o teu comentário. Jadson, a gente falou sobre inteligência emocional, é um pilar para a gente ter inteligência financeira, só que aí, ao longo do caminho, a gente também tem a questão da ambiência, ok? Na live de ontem eu falei sobre isso. Se eu pegar uma semente boa e colocar em uma terra ruim, ela não vai germinar, ok? Ela não vai dar frutos. Se eu tenho a inteligência emocional, é algo meu, interno, eu desenvolvi, é algo que serve para mim. Ou seja, eu estou uma semente boa. Mas se essa semente boa ela não for colocada em um ambiente bom, propício para ela germinar, brotar e dar frutos, a chance de morrer é muito grande. Aí a pergunta que eu faço para você é sobre ambiência. Qual a importância? Primeiro, o que é ambiência e para você e qual a importância de uma ambiência saudável para o nosso crescimento? Imaginando essa comparação com uma semente colocada em uma terra fértil, uma semente boa, e uma terra não fértil. Ambiência. Primeiro você tem que entender que é a palavra ambiência. Eu acho muito interessante quando qualquer pessoa pergunta sobre o significado de qualquer palavra. Você tem que entender que existem dois significados. O significado literal pelo qual aquela palavra foi escrita, o objetivo primário dela, e o significado que as pessoas dão na sua mente, que vai variar de cabeça para cabeça. E aí isso é a importância de ressignificar e colocar o significado correto. O significado literal pelo qual foi escrito essa palavra ambiência, ela é a junção de duas palavras, que é ambiente mais frequência. Ambiência. Então, o que acontece?
você vai estar num ambiente na qual a frequência vai estar propícia, vai estar no nível que você quer estar. Então, o que acontece? Isso é do cérebro. O cérebro observa desde você quando era criança. Como é que você aprendeu a fazer tudo que você faz hoje? Como é que você aprendeu a falar? Às vezes a pessoa pode até pensar, foi ouvindo. Mas, na verdade, antes de ouvir, o bebê vê a boca do adulto mexendo e começa a imitar. E aí ele vai imitando, vai saindo som e depois ele vai começando a entender os sons. Então, você vê, seu cérebro, ele molda aquilo ali e aí você começa a aplicar. Então, o que é que você quer aplicar na sua vida? Se você está do lado de pessoas que têm resultado oposto daquilo que você quer, vai ser mais difícil. Porque por mais que você queira na sua alma e no seu espírito avançar, o seu cérebro está tendo um exemplo diferente. Ele está tendo algo diferente para moldar, entende? Então, tem até um estudo que diz assim, você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, entende? Então, quem é que você tem convivido nesses últimos tempos? E na Bíblia está escrito há milênios, né? Está escrito como? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Simples assim. Então, o seu cérebro, ele vai se moldar ao ambiente. Ele vai se moldar ao que ele vê. Então, por isso que você tem que estar no ambiente correto, que está com as pessoas, com a frequência que você quer atingir para poder chegar lá. Porque muitas vezes, Wellington, o que falta para a gente é um exemplo. Às vezes a Sim. gente ouve a história, vê alguém no Instagram como a gente, alguém distante, e começa a falar de investir, de inteligência financeira, inteligência emocional, de milhão, de não sei o quê. E a pessoa olha, ela sente verdade, ela sabe que é verdade que a gente está falando e acredita. E acredita na alma dela que é verdade, e é. Agora o cérebro dela, ao redor dela, ela não vê isso. Não é uma realidade. Então é como, tipo, é só fictício. O cérebro não tem um exemplo claro. Então você quer chegar em um determinado local, você tem que ter pessoas que já chegaram lá para servir você de exemplo, entende? Isso. De exemplo. Então, eu tenho um amigo, inclusive, que a princípio eu fui exemplo dela na inteligência emocional e para se relacionar com as pessoas e destravar algo nela. O que eu fui exemplo disso para destravar nela interiormente, ela alcançou ótimos patamares de resultado financeiro. E aí, no que ela alcançou o resultado financeiro, agora ela está sendo o meu exemplo para chegar no resultado financeiro também. Então, você vê que é um ajudando o outro, que vai subir Isso. degrau por degrau. Exatamente. O nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o que é real e o que não é real, né? Ele não sabe o que é a diferença entre passado, presente e futuro. E por isso que é tão forte a questão do se eu imaginar na mente, eu consigo fazer ou eu consigo tornar real. É, a única coisa, os únicos órgãos da gente que não para à noite, quando a gente dorme, é o cérebro. É um dos poucos. A gente não consegue desligar o cérebro, porque se desligar, enfim, é algo muito. Por mais que os cientistas eles estudem, é algo que tem muito a se descobrir ainda sobre o nosso cérebro, sobre como ele funciona. Mas aquilo que eu acredito, mesmo estando aparentemente distante, e eu acredito, a gente pode tornar real. Mas a ambiência, quando eu decido mudar a ambiência, quando eu decido estar em um ambiente diferente, com uma frequência diferente, que é o que você falou, ambiente mais frequência, eu consigo ter resultados melhores. Só que eu quero abrir uma dentro que é o seguinte: eu e você, por exemplo, a gente veio de Pernambuco aqui para Alphaville, mas tem pessoas que dizem, eu não tenho condição de ir, eu não posso ir. Mas antes de vir para cá, a gente já estava nessa ambiência dos lugares que nós estávamos. Não é isso? Você antes de vir para cá, você já fazia parte dessa ambiência de forma o quê? Digital. As pessoas que se conectam com a gente, não necessariamente estão todas à nossa volta. Tem pessoas que me acompanham, que te acompanham do Brasil todo. E estão nessa ambiência através do digital. Já é Então, um a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo, que está em um lugar diferente do nosso e que não tem muito contato com essas pessoas, usa o digital ao teu favor para estar acompanhando, para estar em lives, para estar em aulas dessas pessoas, porque é a forma que você tem de estar na mesma frequência, na mesma ambiência, porém distante. Só que o cuidado
Muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo da gente, como eu falei no início, apenas olhando a vida dos outros, sem lançar a nossa semente, sem plantar a nossa semente. E o problema disso é que o tempo vai passar, as pessoas vão começar a colher os frutos e nós não vamos ter nada para colher. Então, não seja apenas um consumidor digital do celular, mas que também você está nos assistindo, seja uma pessoa que produz, vai produzir uma renda extra, fazer uma renda extra, procurar ser mais estratégico naquilo que você já faz, no trabalho, enfim, mas que não seja apenas um consumidor do digital, mas use essa ferramenta para que te aproxime das pessoas que você deseja estar perto, ou pelo menos trilhar o mesmo caminho que elas. Meu amigo, o que mais? Exatamente, você tocou num assunto sensacional, que eu amo esse assunto do cérebro. Você falou, o cérebro não sabe a diferença do que é imaginativo e do que é real. Isso é muito bom para você reprogramar o cérebro, para você fazer mentalização, porque o que acontece? Você está imaginando, o cérebro não sabe que aquilo não é real. Então, o que acontece? Ele libera os sentimentos, libera as emoções. Por exemplo, foi feito um estudo para descobrir essa afirmação que a gente está fazendo, Wellington. O estudo foi o seguinte: o cara tá numa máquina de corrida, na esteira, e colocam aqueles aparelhos nele, o cérebro, tudo no corpo. E aí ele começa a correr, e aí a gente vê logo o que é que acontece. O cérebro começa a focar mais na coxa e leva muito sangue para a coxa, porque é o músculo que está trabalhando na corrida. E aí fizeram a mesma coisa com o cara parado, e ele se imaginando correndo. E aí os equipamentos detectou a mesma coisa. O sangue estava indo mais concentrado na perna, como se ele Isso. estivesse correndo. Porque ele está se imaginando aqui. Então o corpo internamente ele já se prepara. Então não só essa questão de fisionomia também, mas emocionalmente. E aí tem aquela frase, né? Pensamento muda sentimento e o sentimento muda o comportamento. O Então agir, você vê exatamente. que é uma cadeia. E eu amo muito isso aí, de como o cérebro funciona, porque, entenda, ele não sabe a diferença do que é real e que é imaginário. Então você pode imaginar uma vida de sucesso e pode estar praticando isso diariamente para você mudar. Agora, por que que a maioria, mesmo sabendo disso, aquele filme, O Segredo, que ele fala de lei da atração, ficou famoso no mundo todo, só porque tanta gente ainda não consegue. Pega essa, você nunca ouviu isso em lugar nenhum. O nome dessa live hoje é Destravar da Inteligência Financeira. Esse, de fato, vai ser um destravar. E na área que você quiser. Quem decide é você, mas você vai destravar. Anota isso aqui que eu vou te falar. Reprogramação experiencial. Reprogramação experiencial. Vou explicar o que é isso. Hoje, a gente precisa do quê? A gente sabe que o nosso cérebro é como um computador. Se a gente está rodando o programa da pobreza, a gente precisa trocar o programa. A gente precisa o quê? Reprogramar. E Isso. colocar o drive da riqueza. Para começar a se comportar como a gente tem que se comportar para alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Então, existem 3 tipos de reprogramações mentais. A princípio. E as pessoas falam, é o quê? Repetição. A forma como foi instalado na sua mente é através da repetição que vai ser instalada. Segundo, forte impacto emocional. Muitas vezes vem um trauma aí. Travou para mim, para todo mundo. Como é que tá aí? Deixa eu ativar aqui os comentários. Gente, travou para mais alguém? Coloca aqui nos comentários. Eu não sei se travou só para mim. Coloca aqui nos comentários se está travado para vocês também. O Jasso, ele travou para mim, caiu. Pronto. Mas enquanto o Jasso volta, gente, algum comentário, alguma pergunta sobre o que a gente está falando aqui? É algo que está distante de você ou que está próximo? Coloca aqui nos comentários. O Jatos ele já vai voltar e aí a gente continua. Mas é muito sério essa questão do que a gente está falando do cérebro, da programação, porque quando eu travou, né? Mas a gente vai voltar, a gente está voltando, o Jatos está voltando também, a gente continua. Quando eu acredito que eu posso melhorar de vida, não é apenas o acreditar que vai fazer mudar. Entenda, os pensamentos, eles mudam os nossos sentimentos. Se você pensa que a tua vida não presta, que a tua vida nunca vai evoluir, não vai avançar,
Então, o sentimento que você vai ter a respeito de você mesmo é um sentimento terrível, que você é incapaz, que você não dá conta, que você não vai conseguir. Agora, se você mudar os seus pensamentos, dizendo, não, eu vou conseguir realizar os meus sonhos, eu vou conseguir prosperar, eu vou conseguir avançar na vida, aí você vai conseguir, porque os teus sentimentos vão validar o que você está pensando e, consequentemente, as tuas ações, elas vão te levar a você agir, ou te levar ao que você está imaginando, ao que você está desejando. Então, o pensamento leva você a sentir e o sentimento leva você a agir. Não é apenas pensar, eu quero ser rico, eu vou ser rico. Não. As tuas ações, elas precisam estar alinhadas com os teus sentimentos com os teus pensamentos. Vai lá, Jássio, continua. Olha só isso, tão pesado que eu vou passar que até caiu aqui. Essa live. Mano. Frequência. Então pega essa. Quais são as formas? A gente sabe, para mudar hoje em dia você tem que reprogramar a sua mente. Não tem pronto coisa, você tem que reprogramar. Quais são os formatos conhecidos de reprogramação? Primeiro, repetição. É a mãe do aprendizado. Essa é a primeira forma de reprogramação, repetição. Segunda forma, forte impacto emocional. Poucas pessoas sabem trabalhar como reprogramar de forma positiva através dessa ferramenta. Geralmente ela vem só pro lado negativo, que é os traumas, entende? Mas dá para usar pro lado positivo também. Então tem esses dois. Repetição, forte impacto emocional e ainda tem um terceiro, que também poucas pessoas usam, que é através da hipnose, que é semelhante à repetição, porém na hipnose vai usar algumas técnicas para sua mente ficar mais aberta e penetrar no subconsciente mais rápido. Então essas são as três formas de reprogramação mental. Mas mesmo as pessoas sabendo disso, sabendo o segredo, sabendo um monte de coisa, por que que não destrava? Por que que, ô benção, não destrava? O que acontece? Eu descobri que existe uma quarta forma de reprogramação mental, só que ela não é simplesmente mais uma forma de fazer, eu vou escolher das quatro. Não, ela é necessária, você vai ter que fazer uma dessas três, porém essa quarta que eu estou falando para você, que é a reprogramação experiencial, é obrigatório, você vai ter que fazer ela. Porque o que acontece? Wellington, o cérebro não sabe o que é real do que é imaginativo. Beleza, a gente imagina lá, só que, e a gente acredita, e gera o sentimento, gera confiança, os hormônios, você vai para cima, você vai fazer. Só que na hora que fica difícil, o que é que o cérebro faz? Ele vai aqui atrás, que é onde está armazenada as suas experiências. E aí ele vai dizer, caraca, ele quer fazer isso. Mas toda vez que ele dizia que ia fazer, ele não fazia. Toda vez que ele ia acontecer, ele parava no meio do caminho. Toda vez isso, top, top. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele vai pegar como base as experiências que você já teve. Então, a verdade para ele, a realidade dele é com base naquilo que você já viveu. É o chamado viver de condição. Então, ele vê as experiências que você já teve. Então, se você só tem experiência de fracasso, ele vai dizer, não vai dar conta, não tem como. Esse cara aqui é um fracassado, não vai ter como. Essa é a experiência que ele tem. Então, isso. Você pode reprogramar, pode acreditar do fundo da sua alma, o tanto que for. Se você não mudar aqui, não trocar experiência, na hora do vamos ver, você acredita, então você vai para cima do desafio. Por quê? Você reprogramou e você acredita. E você vai com tudo que você tem. Só que chega na hora do vamos ver, ele vai aqui nas experiências e diz, ele não dá conta. As experiências passadas foram só de fracasso, não tem como. E aí bloqueia, e a pessoa trava. E eu tô aqui para te ajudar a destravar. Por isso que você tem que fazer o quê? Gerar novas experiências. Como é que você vai gerar novas experiências? Micro resultado, de glória em glória, mini hábito, chame do que quiser. Você quer alcançar algo grande? Não se preocupe. Se você está só com experiência de derrota, você não vai alcançar. Então, o que você faz? Você quebra em vários pedacinhos. E aí você vai conquistando de um por um. De um por um. E por menor que sejam essas conquistas, elas ficam armazenadas aqui. E aí, na hora que você vai, vamos ver, que o cérebro vai lá ver a condição e você tem vontade de desistir, ele vai olhar e dizer, não, mas eu já consegui tal coisa, eu já fiz tal coisa, eu já disse que ia fazer e consegui, eu já fiz tanta coisa, não faz sentido eu parar agora. Então, aí, o cérebro, ao invés de teu cérebro querer te parar, ele vai te patrocinar. Porque com base na realidade que você construiu aqui, nas experiências, ele vê que tem como. Então, isso se chama reprogramação experiencial, que você vai adquirir através de micro-resultados. Um exemplo que eu fiz na minha vida, Wellington, foi quando eu fui fazer a minha imersão, primeira imersão, Power Man. Mano, foi sobrenatural aquilo ali.
E aí eu até pensei, né? Caraca, vou falar por mais de hora lá. E se faltar assunto, né? Porque o cérebro, como ele nunca viveu, ele cria a pior situação. Isso é questão de sobrevivência. O cérebro ele sempre vai imaginar o pior. Então, como eu imaginei o pior, já queria dar aquela travada. Eu falei, pera aí que eu vou criar uma nova experiência. Peguei uma live, gravei uma live de 3 horas falando direto. Eu criei Top. essa experiência, ficou armazenada aqui. Aí quando chega lá, o cérebro vai lá e diz, já falei 3 horas sem parar, o que é que vai ser falar 1 hora e meia aqui, 2 horas? Fichinha, Exatamente. entendeu? Então, Aí, aí fiz acontecer, porque eu troquei a experiência. Então, tudo que você vai querer fazer na sua vida, primeiro, você vai ter que ter a reprogramação mental tradicional, pode ser repetição ou qualquer outra, para acreditar. No que você acreditar, no que gerar o sentimento, você vai para cima. Só que nessa caminhada de ir para cima, você tem que gerar micro-resultado. Para na hora que o bicho pegar, na hora que as coisas ficar difícil, seu cérebro olhar para trás e dizer, não, mas eu já conquistei tanta coisa, eu já fiz isso, isso, isso. Não faz sentido eu parar. E aí, o seu cérebro, ao invés de te parar, ele vai te patrocinar. Esse é o cara, segredo para você destravar. essa aula é muito poderosa e eu falo muito sobre micro-resultados, né? Comemorar os micro-resultados. Cara, se eu conseguir acordar cedo, e para mim é uma grande dificuldade, eu tenho que comemorar que hoje eu acordei cedo. Isso é um avanço, isso é uma conquista pequena ali e que a gente tem que comemorar. E interessante que a gente está falando sobre finanças, né? Eu deixo travado a inteligência financeira, e tantos assuntos a gente está abordando para que as pessoas realmente elas possam ter, através de uma única aula, mecanismos que vão levar elas para um outro nível. E você falando aí sobre a região, né, das experiências do nosso cérebro, a parte central aqui é chamada de tegma ventral. É a região que diz para a gente quando algo está bom ou ruim. Então, eu como chocolate, aí a minha parte frontal aqui vai dizer, ó, tá bom. Só que quando eu estou satisfeito, aí a região mais forte da nossa mente, que fica aqui na altura da orelha, do cérebro, ela diz assim, mas eu quero mais. E aí você não consegue parar de comer chocolate ou parar de comer o que você gosta. Quando você está assistindo, você está cansado, a mente está cansada. Só que a região central aqui está dizendo o seguinte, ó, mas eu quero assistir mais. Está liberando o quê? Dopamina, dopamina, dopamina. Então, tudo isso está relacionado às finanças. Eu não posso gastar. Aí eu chego numa loja, vejo algo extremamente atraente. O que que meu cérebro vai dizer? Compra. Tem que comprar, tem que comprar. Eu Então, preciso. eu preciso. Vai ficar. Aí o cérebro já imagina, né? Já traz um desenho para tua mente, você linda, né? Linda, lindo, maravilhoso, naquela roupa. Então, entenda, a gente está falando muito sobre mentalidade, porque você só vai conseguir ser bem-sucedido financeiramente, construir riqueza e tudo que você deseja, se você aprender a controlar aqui, ó, a chave, a caixa, né, de controle da nossa vida, da nossa pessoa em si, que é o cérebro. Então, o destravar da inteligência financeira, ele começa principalmente aqui na mente. Tudo que acontece fora disso é consequência. Mas todos os gatilhos, todos os starts, tanto para o bom quanto para o ruim, começam na mente. Se hoje eu estou bem financeiramente, é porque houve uma construção primeiro na mente. Se eu consigo imaginar em um patamar muito mais alto amanhã, é porque eu estou construindo na mente. E isso vai me levar a agir para que eu chegue lá. Mas comemorar os micro resultados, os pequenos resultados, é extremamente importante. E interessante, Jadson, que a falta de resultado trava muita gente. A falta de resultado paralisa muita gente. Você falou sobre isso. Mas em relação às finanças, em relação ao dinheiro, o que a gente falou aqui é que a mente ela vai te dar ou uma prosperidade ou uma pobreza. O seu nível de pobreza ou prosperidade, ela está baseada no seu nível de pensamento. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Eu até coloquei no meu livro, eu dei um exemplo muito, muito top. O nome do livro é O Poder da Decisão. E aí eu falei sobre parte de reprogramação mental e ver como é a mente de algumas pessoas que está em determinado nível de escassez. Wellington, sabe aquelas pessoas que economizam tudo, porque ela tem medo de ficar pobre, então ela está economizando tudo até os centavos, é pior do que Július. Então ela sempre quer economizar, economizar, até que é pirangueira, mão de vaca mesmo. Mão de Ah, vai, vaca, né?
aquele porque ele é tão assim, porque ele compra tudo do pior, ele faz, mano, ele é escasso. Por que ele faz isso? Porque tem um medo instalado aqui. Ele tem um medo de quê? De ser pobre. Aí ele quer sempre guardar para sempre ter. Agora vê se faz sentido. O cara tem medo de ser pobre e por ele não querer ser pobre, ele tá levando uma vida de pobre para não ficar sem dinheiro. Ou seja, ele tá com a conta cheia de dinheiro lá, mas ele tá vivendo aqui com uma forma de pobreza extrema, só o necessário, só comprar as coisas da pior que tem para não ter que gastar. Então, ele tá fazendo isso com medo de ser pobre, só que ele já tá vivendo uma vida de pobre, sem perceber, uma vida miserável, entendeu? Em vez de dar o melhor para a família. Tem Então, aquela você vê frase, que não faz sentido? Você tem vê que não aquela faz frase sentido. que eu não sei se tu conhece, que é o seguinte: tem gente que é tão rico que tudo que tem. Não, aliás, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Isso aí já Então, é a riqueza não é com base, ou a pobreza não é com base no dinheiro que eu tenho, mas é no nível da mentalidade, né? exato. E aí eu já conheci pessoas, tá a conta recheada, mas se você for ver o físico dela, ela não sai para lugar nenhum, ela não toma nada, ela não aproveita a vida. Ela não aproveita a vida, não vive a vida. Riqueza, se não for para você ser feliz aqui na Terra, o que é que você veio fazer? Um dos Isso. propósitos é você ser feliz, entende? Agora, Claro que a gente não vai fazer de forma imprudente, né? Vai fazer com isso. sabedoria. Mas, de Esse, qualquer forma, vai levar uma vida miserável, entende? esse é um cuidado que a gente precisa ter também, né? Porque, por exemplo, quando eu uso o discurso que eu mereço, eu preciso ser feliz, eu acabo me auto-sabotando. E não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, que a mentalidade de riqueza, ela vai te levar para um outro nível. Você vai gastar consciente. Lembra, a inteligência financeira são 4 níveis. Você vai ganhar, saber gastar, poupar e investir com inteligência. Então, aqui tem a questão do gastar. O que o Jadson comentou é pessoas que têm dinheiro, mas não gastam com nada, com medo de perder. Já perdeu. Porque não vive, não desfruta, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que conquista, mas tudo com consciência. E é aí onde entra a inteligência financeira. É a base para que você possa realizar os seus sonhos de forma consciente, prudente e feliz. Gente, estamos caminhando para o encerramento da nossa live. Se alguém quiser fazer perguntas ou comentários, manda para a gente. Jadson, compartilha com a gente as considerações finais, as tuas redes sociais aí, canal, enfim, para que as pessoas possam te conhecer e te acessar. E aí depois, se não tiver nenhuma pergunta, eu faço aqui também o nosso encerramento. É isso, pessoal. Lembra do que eu falei. O fim está sempre conectado com o começo. Então, eu vou finalizar isso aqui com uma frase que eu comecei. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, você veio aqui, você está ouvindo isso, você ficou aqui 1 hora com a gente aprendendo. Se você não fizer nada com esse aprendizado, vai adiantar de quê? Só vai inflar seu ego e dizer, eu sou inteligente, sou não sei o quê. Mas se você não aplicar, não vai mudar nada, entende? Então, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, faça, aplique aquilo que você aprendeu com a gente. Provavelmente o Wellington vai deixar essa live salva. Vai deixar, o Wellington? Vou deixar no meu canal do YouTube, tá, gente? No YouTube, aqui no Instagram não. Todas as minhas lives eu deixo lá no YouTube. A live de ontem está no YouTube. Então, é só colocar o Wellington Lemos, Educação Financeira, que já cai direto e a gente vai colocar lá. Top. Então é isso. Reveja a live, mas aplique o que você aprendeu aqui para você de fato poder ter resultado. Procure saber qual é a sua única coisa. Tenha seu objetivo bem definido. Entenda a diferença entre necessidade e desejo na questão de consumir. Procure trazer novos resultados para a reprogramação. Mano, teve inúmeras coisas aqui que a gente falou que você pode colocar de forma prática para fazer resultado. Entende? Então, foca no fazer e compartilha com a gente. Manda no direct, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, eu fiz isso, aconteceu isso, muito obrigado. E a gente fica feliz de ver isso, entende? E aí, para quem quiser me seguir, meu Instagram tá aí, jadsoncosta.jc. No meu canal no YouTube, Jadson Costa. Pode procurar lá. E no meu Instagram aqui vai ter um link na bio. Um link que vai ter vários links. E lá você pode ver meu livro em formato digital, O Poder da Decisão, mentoria, convidar para palestra, tem tudo lá. Só clicar que você vai ver. Fechou? É isso. Então lembre-se. Gente, Aplique. é isso aí. Tem que aplicar. A aula foi muito boa, então entra lá depois no YouTube, assiste de novo, vai pausando, vai anotando, colocando em prática. Eu tenho 2 avisos. O primeiro eu acabei de gravar um vídeo, eu deixei já lá no canal sobre orçamento, e na descrição do vídeo de orçamento tem uma planilha
para orçamento doméstico, pessoal doméstico. Então, você entra lá no vídeo e na descrição você faz o download dessa planilha para facilitar a vida de quem quer organizar as finanças. E segundo próxima semana eu vou estar com as inscrições abertas para a mentoria em grupo. Missão 30 é a 6ª turma da mentoria. Então, quem desejar participar, já vai entrando em contato. Quem tiver dúvidas, me chama aqui no direct, que eu vou te explicar, eu vou conversar com você e te mostrar que a realidade que você está hoje não precisa ser mais a sua realidade. Aquilo que você deseja, aquilo que você almeja na sua alma, você pode conquistar, se destravar a sua inteligência financeira. Então, fica ligado aí nos próximos dias, que a gente vai liberar já as inscrições. E o Wellington Lemos, o Wellington.lemos1, para quem não me segue, fica à vontade para me seguir, e o canal lá no YouTube. Tá bom, gente? Jadson, é isso, meu amigo. Muito obrigado pelo seu transbordo aqui com a gente na hora do almoço. Agora a gente vai almoçar. Para quem já almoçou e quem não almoçou, excelente dia, excelente tarde, e a gente se vê aí nas próximas lives. Obrigado, viu, Jadson? Valeu, tamo junto. Um abraço, meu amigo. Tchau, gente. Beijo.